Eu, Lucas, ainda sentia o eco de uma canção maldita na minha mente, uma melodia que não apenas simbolizava a busca pela Dama de Branco, mas também se tornará um lamento de espíritos perdidos, um aviso de que o amor nem sempre culpa a vida e a morte. Ao lado dos meus amigos, meus passos na floresta se tornaram cada vez mais pesados, como se a terra quisesse nos manter presos num destino que mudaria nossos caminhos de uma forma que jamais poderíamos imaginar. Após aquela noite mágica, onde os sussurros da Dama de Branco se transformaram em ecos perturbadores de esperança e desespero, o vilarejo vibrava com uma energia cósmica, mas também havia um tremor nas vozes dos aldeões. Não era apenas o medo que nos unia, era um pavor compartilhado pelas histórias que agora nos assombravam. Todos que testemunharam aqueles momentos, ou que ouviram falar do que vivemos, começaram a manejar a Dama de Branco como uma entidade temida e respeitada, mais como um espectro que vigilava os segredos e os amores perdidos. Ela não era mais uma sombra, mas uma guardiã sombria das memórias condenadas, uma prova de que a dor poderia se tornar um terror sem fim para aqueles que se atreviam a recordar. Naquela manhã, quando o sol se levantou encoberto por nuvens escuras, me aproximei de Alberto, meu melhor amigo, que estava sentado sob a antiga árvore que sempre foi nosso ponto de encontro. Seus olhos refletiam tanto confusão quanto o horror partilhado que começava a se enraizar em nossos corações. Como será nosso futuro depois do que vivemos? Eu perguntei, quebrando o silêncio pesado que pairava sobre nós. A pergunta estava repleta de sonhos e anseios, mas também da incerteza e do terror que vem após ter vivido uma experiência tão transcendental. Eu não sei, Lucas, ele respondeu, a voz tremulando com uma preocupação crescente. Nós sabemos que a Dama de Branco agora está em paz, mas o que isso significa para nós? Há algo em nosso destino que não podemos compreender, uma sombra que ainda paira sobre nós. Precisamos contar a todos, mas será que estão prontos para ouvir? E assim, uma nova missão emergiu das cinzas do nosso medo, não apenas preservar a lenda, mas mergulhar nas profundezas de sua essência sombria. Convocamos outros amigos e juntos decidimos que criaríamos um festival em homenagem à Dama de Branco e a Silas. Um dia onde contaríamos as histórias de amor que moldaram o vilarejo, mas também aquelas que trouxeram terror e desespero, onde recordaríamos não apenas os amores que foram, mas também os fantasmas que ainda habitam o lugar. O festival não seria apenas uma comemoração, seria uma cura coletiva, embora o sobrenome cura soasse vago diante do medo que nos acompanhava. Começamos a planejar cada detalhe, mas as conversas com os mais velhos revelaram nebulosidades e sombras em suas histórias, contos de amor e traição, de espírito vingador e amores interrompidos pela morte. Dona Elsa, a anciã, não era apenas sábia. Havia nela uma tristeza profunda que ecoava nas suas palavras. A memória do amor pode ser uma luz, mas também é um fardo, uma corrente, e os que não aprenderem a lidar com isso podem ser tragados por suas sombras, disse ela, um brilho de medo em seus olhos. Conforme os dias se transformavam em horas angustiantes, a excitação do festival era intercalada com o crescimento da pressão nas sombras da floresta. Os encontros se tornavam cada vez mais pesados, as vozes abafadas, como se algo estivesse sempre nos observando, ou mesmo escutando nossos segredos. As histórias começaram a se entrelaçar, mas, nisto, cada peça do passado que cada morador trazia parecia se tornar uma cacofonia, uma confissão carregada de erro e dor, onde um amor perdido não era apenas um lamento, mas um chamado para as profundezas. Chegou o dia do festival, mas a floresta, em vez de radiante, parecia envolta em um nevoeiro arrepiante. Uma multidão se reuniu, todos vestidos de branco, mas o cotidiano se tornava uma encenação de terror, como se a própria dama estivesse nos vigiando. O altar, adornado com flores silvestres, parecia agora uma oferenda, um sacrifício a algo além de nossa compreensão. O ar estava impregnado não só com o perfume das flores, mas também com o odor de morte protegida, de lembranças sufocantes. Conforme as histórias eram contadas, lágrimas eram misturadas com gritos de angústia e risos nervosos. Fui tomado pela sabedoria de Dona Elsa, que falava do amor em todas suas manifestações, desde os intensos e inflamados até os silenciosos e contidos, mas mesmo assim, uma sensação de terror profundamente enraizado preenchia o espaço.
Amor não se limita a simplesmente desejar a presença do outro. Às vezes, o amor verdadeiro é deixá-lo partir e permitir que o terror o consuma, ela disse, revelando uma verdade que eu não estava preparado para ouvir. Enquanto observava, percebi que cada história era como uma nova nota na canção que estávamos construindo juntos. Mas esta melodia se tornava um cântico sinistro, onde o amor e a dor, lado a lado, criavam uma orquestra de dor que reverberava nas árvores retorcidas. As vozes se levantavam em um uníssono cada vez mais turvo, e a música se tornava um chamado ao desespero. No auge da celebração, uma inquietação tomou conta de mim. Eu ainda buscava a verdade sobre o amor e a dor, e a empatia que a Dama de Branco havia despertado em mim me levou a uma pergunta que me aterrorizava. Após o festival, convidei meus amigos para uma conversa à luz do fogo, uma tradição que agora parecia apenas um convite ao horror. O fogo crepitante projetava sombras distorcidas, e os sussurros da noite pareciam murmúrios de almas em pena. Eu sinto que a história da Dama de Branco ainda não terminou, eu disse, minha voz quase falhando. Se tivermos a coragem de entrar na floresta novamente, talvez possamos descobrir mais sobre Silas. Sua história pode não ter terminado, e talvez ainda haja um legado sombrio a ser deixado. Alberto hesitou, seus olhos refletindo um pavor que eu nunca antes tinha visto. Lucas, já fizemos tanto. A dama está em paz agora, ou ela deveria estar. Por que reabrir feridas que podem não ter cicatrizado nunca? Porque a paz dela é apenas parte da história. Precisamos entender o que é esse amor que ultrapassa o tempo e atravessa as barreiras entre a vida e a morte. Não é apenas uma história para ser deixada para trás. Se encontramos a dama, podemos descobrir mais sobre quem ela realmente é e sobre a dor que Silas sofreu. Meus amigos relutaram, mas concordaram em ir naquela mesma noite. Decidimos entrar novamente na floresta, sobre a luz sinistra da lua. A sensação de medo tomou conta de nós, um arrepio que se intensificava a cada passo que dávamos em direção ao cruzamento que havia uma vez nos levado a uma verdade perturbadora. Ao chegarmos à clareira, uma reverência, quase como um pressentimento de morte, nos envolveu. O vento parecia sussurrar segredos esquecidos, e a floresta pulsava com uma energia sombria, uma expectativa perigosa que nos envolvia. Então, a dama apareceu mais uma vez, flutuando em um manto de neblina gélida. Seu olhar, antes sereno, agora exibia uma tristeza profunda, como se o passado a seguisse eternamente. Vocês vieram me chamar novamente. Seu sussurro era um convite novamente, mas também parecia uma advertência. Minha coragem vacilou, mas desta vez, ao invés de hesitar, fui tomado por uma determinação insana. Viemos para entender mais sobre você e Silas. A história de seu amor ainda nos atormenta, e acreditamos que há algo mais do que apenas dor nesta conexão. Ela olhou para mim, e uma onda de emoções cruzou seu rosto pálido. Silas foi um amor que não perdoei. A sua presença deixou um vácuo em meu ser, mas as memórias agora são como correntes que me prendem a este lugar, a esta existência. À medida que falava, percebi que sua dor era uma prisão, e nós estávamos ligados à sua história de forma mais profunda do que imaginávamos.